Existe uma idade onde sua vida implode por dentro, enquanto por fora tudo parece perfeito. E é exatamente aí que você finalmente acorda do sonho que nunca foi seu. Essa é a crise dos 30. Você já acordou um dia, olhou no espelho e não reconheceu a pessoa te encarando de volta? Não fisicamente, mas existencialmente. Como se fosse um completo estranho vivendo uma vida que você não lembra ter escolhido conscientemente. Se você passou dos 28 anos, pode ter certeza absoluta. Isso vai acontecer com você, se já não começou. É uma sensação peculiar e perturbadora. Você olha para sua rotina, suas conquistas, seus relacionamentos e por um momento tudo parece falso. Como se você estivesse interpretando um personagem numa peça que nunca audicionou. Como se sua vida fosse uma obra de arte criada por outra pessoa, com suas mãos, mas nunca com sua alma. Quantas vezes você já se pegou dirigindo para o trabalho pensando: como diabos eu cheguei até aqui? Não geograficamente, existencialmente. Como se tivesse acordado numa vida que não é sua, seguindo um roteiro que alguém escreveu para você sem perguntar sua opinião. Quantas vezes deitou na cama ao lado de alguém que deveria te completar, mas se sentindo mais sozinho do que nunca? Uma solidão que não vem da ausência de pessoas, mas da ausência de você mesmo na sua própria vida. Quantas vezes conquistou exatamente o que achava que queria? O emprego dos sonhos, o apartamento perfeito, o relacionamento estável, só para descobrir que aquilo não preenche, nem arranhou a superfície do vazio que cresce dentro de você como uma sombra silenciosa. Se essas perguntas mexem com você de um jeito que é difícil explicar, saiba que você não está sozinho. E o mais importante, você não está enlouquecendo. O que você está experienciando tem nome, tem explicação e, curiosamente, tem propósito. Hoje quero te contar sobre o segredo mais bem guardado da psicologia humana, algo que Carl Jung descobriu estudando milhares de pessoas ao longo de décadas. Uma verdade que vai contra tudo que te ensinaram sobre sucesso, realização pessoal e felicidade. A crise dos 30 não é uma fase ruim que você precisa superar rapidamente para voltar ao normal. É literalmente o maior presente que a vida pode te dar, mesmo que pareça seu pior pesadelo enquanto está acontecendo. Mas e se eu te dissesse que essa sensação devastadora de que tudo está desmoronando é na verdade o primeiro sinal de que você está finalmente despertando de uma vida que nunca foi sua para começar a construir a única vida que realmente importa? Para entender por que isso acontece com praticamente todos nós, precisamos primeiro compreender como chegamos até aqui. Imagine comigo esta situação. 2 amigos se formaram juntos aos 22 anos na mesma universidade, mesma turma, mesmas oportunidades. O primeiro seguiu o que podemos chamar de roteiro perfeito. Emprego numa multinacional respeitada, casou com a namorada da faculdade que conheceu no 3º período, apartamento financiado em 84 vezes num bairro de classe média, carro 0 quilômetro, Instagram repleto de fotos sorridentes em restaurantes caros e viagens programadas. Aos 30, ele é a definição literal de sucesso segundo os padrões sociais. Ganho estável, relacionamento sólido há quase uma década, patrimônio crescendo, vida social ativa. No papel, ele venceu na vida. O segundo amigo meio que se perdeu pelo caminho. Mudou de carreira 3 vezes. Começou em administração, virou jornalista, depois se aventurou no mundo digital. Terminou relacionamentos sérios, alguns que pareciam ter potencial para casamento. Morou em outros países por temporadas, às vezes ganhava bem, às vezes mal. Nunca seguiu um plano linear. Nunca teve uma progressão previsível. Aos 30, no papel, ele parece um completo perdido. Sem estabilidade financeira sólida, sem relacionamento fixo, sem patrimônio acumulado. Pelos padrões convencionais, ele falhou na vida. Agora me diz,
qual dos dois vai ter a crise existencial mais devastadora nos próximos anos? Se você disse o primeiro, acertou em cheio. E isso acontece por razões profundas que vão muito além do que nossa mente consciente consegue perceber. Jung chamava isso de confronto com a sombra. O momento inevitável em que todas as partes de nós mesmos que reprimimos, negamos ou ignoramos para sermos aceitos pela sociedade, isso explode como uma bomba emocional silenciosa dentro da nossa psique. Pense na sua própria experiência. Aos 20 anos, você provavelmente tinha certezas absolutas sobre quem era, o que queria, onde ia chegar. Você apenas seguiu um roteiro que ninguém te deu de fato, mas que foi embutido em você desde cedo. Um padrão invisível, repetido por todos, como se fosse o único caminho possível a ser seguido. Esse roteiro sussurra constantemente. Estude bastante e passe no vestibular numa universidade respeitada. Forme-se numa profissão que dê dinheiro e status. Consiga um emprego estável com carteira assinada. Case com alguém adequado da sua classe social. Compre uma casa própria, tenha filhos na idade certa, construa patrimônio, planeje a aposentadoria e seja feliz para sempre. Esse script funcionava perfeitamente numa sociedade estável, previsível, onde as regras do jogo permaneciam as mesmas por gerações. O problema é que vivemos numa era de mudanças aceleradas, onde esse roteiro está completamente desatualizado. Mas nosso cérebro primitivo ainda está programado para seguir esses padrões automáticos como se fossem leis da física. E aqui reside a primeira grande contradição da nossa época. Nunca tivemos tantas possibilidades de vida, tantas opções de carreira, tanta liberdade para criar nossa própria jornada. Ao mesmo tempo, nunca sentimos tanta pressão para seguir um caminho pré-definido, nunca fomos tão bombardeados com imagens de sucesso nas redes sociais. No meio desse excesso de escolhas e expectativas, é fácil se sentir completamente perdido. Como se todo mundo soubesse o que está fazendo, menos você. Arthur Schopenhauer, o filósofo alemão, disse algo que se aplica perfeitamente aqui. Um homem pode fazer o que quer, mas não pode querer o que quer. Durante a primeira fase da vida, nossos quereres são amplamente influenciados por expectativas externas, não por nossa vontade autêntica. E é bem aí que mora a verdade brutal que ninguém te conta. Aos 30, sua alma literalmente se rebela contra a vida que você construiu conscientemente, seguindo esse roteiro automático. Como se a própria essência da sua existência dissesse: chega de agradar, de seguir, eu quero viver de verdade e por inteiro. Carl Jung, por sua vez, descobriu algo perturbador através de décadas de observação clínica. Na primeira metade da vida, nossa psique está naturalmente focada no que ele chamava de conquistas externas. Status, reconhecimento, acumulação material, construção de identidade social. É uma programação evolutiva necessária para nos estabelecermos no mundo, para provarmos que somos capazes de sobreviver e prosperar. Mas existe um momento psicológico inevitável, onde essa energia externa se esgota naturalmente e começamos a questionar: e agora? Consegui tudo o que achava que queria, mas por que me sinto vazio por dentro? Por que acordo todos os dias com essa sensação persistente de que algo fundamental está faltando na minha vida? A resposta vai te arrepiar. Sua alma está literalmente cobrando sua atenção para questões mais profundas e significativas. É uma crise existencial. Aí aparecem questões como: quem você realmente é, além dos papéis sociais que desempenha? Qual é seu propósito único no mundo? Que tipo de legado quer deixar? O que realmente dá sentido à sua existência? E aqui mora a crueldade da situação. Nossa sociedade moderna não apenas não prepara ninguém para lidar com essas questões existenciais, como ela nos bombardeia constantemente com distrações superficiais.
Redes sociais, consumismo desenfreado, entretenimento infinito, justamente para evitarmos esse confronto interno necessário. E o resultado? Milhões de pessoas chegam aos 30 anos completamente perdidas, achando que são as únicas passando por isso, que fizeram algo fundamentalmente errado, que são falhas ou inadequadas. A verdade é exatamente o oposto. Esse sentimento é muito mais comum do que parece. Só que quase ninguém fala sobre isso. A maioria veste máscaras sociais, finge que está tudo bem, enquanto vive um caos silencioso por dentro. E o que você está vivendo, no fundo, é o processo mais natural e importante da vida humana. Aquilo que Jung chamava de individuação. Mas tem algo ainda mais perturbador nessa equação. A pressão social para ter sucesso aos 30 nunca foi tão intensa quanto hoje. Instagram, LinkedIn, Facebook, todas essas plataformas se transformaram em vitrines gigantescas, onde performamos versões cuidadosamente editadas das nossas vidas, criando uma competição silenciosa e psicologicamente destrutiva. Você abre o Instagram e vê aquela colega da faculdade que postou fotos do casamento dos sonhos numa praia paradisíaca. No LinkedIn, aparece o anúncio de promoção daquele conhecido que virou diretor aos 29. No Facebook, alguém compartilha as chaves da casa própria conquistada com muito suor e dedicação. E você ali, questionando se escolheu a profissão certa, se está no relacionamento adequado, se deveria ter feito aquela pós-graduação, se não está atrasado na vida, perdido, inadequado. A comparação se torna um veneno silencioso que corrói sua autoestima e distorce sua percepção da realidade. Mas aqui está a verdade que ninguém conta e que mudará completamente sua perspectiva. Aproximadamente 80% dessas pessoas, que parecem ter tudo resolvido, estão fingindo uma felicidade que não sentem, performando um sucesso que não as realiza profundamente, vivendo vidas que não escolheram conscientemente. Apenas seguiram o script automático da sociedade com mais disciplina ou sorte. A diferença é que algumas pessoas são melhores em manter a fachada, em suprimir os questionamentos internos, em empurrar a crise existencial para debaixo do tapete emocional. Mas a vida sempre cobra seu preço, mais cedo ou mais tarde. A crise dos 30 é o momento em que esse teatro emocional colapsa internamente e somos forçados a confrontar nossa verdade mais íntima. É desconfortável, assustador, às vezes devastador, mas é também a única porta de entrada para uma vida genuinamente autêntica e satisfatória. Nesse momento, talvez você ainda não saiba o nome do que está sentindo, só percebe que algo mudou. As antigas certezas já não confortam, os objetivos que antes faziam sentido agora soam vazios. E aos poucos, uma inquietação toma conta do seu interior, silenciosa, mas constante. Isso não é fraqueza, não é crise, é um chamado para viver. E antes de tudo, é preciso reconhecer os sinais desse despertar interno, porque é a partir deles que você começa a deixar de viver no automático e finalmente começa a viver por inteiro. Vamos mapear os sintomas desse despertar interno, porque reconhecê-los é o primeiro passo para navegar essa transformação com sabedoria, ao invés de desespero. Primeiro sintoma: a síndrome do estranho no espelho. Você acorda de manhã e por alguns segundos, às vezes minutos, não reconhece a vida que está vivendo. Olha ao redor do quarto, observa a rotina que se aproxima, pensa na agenda do dia e surge essa pergunta existencial perturbadora: como eu cheguei aqui? Essa casa, esse trabalho, esse relacionamento, essa rotina, isso realmente é o que eu queria? É como se, de repente, você despertasse no meio de uma peça de teatro e só então percebesse que está interpretando um personagem que nunca escolheu de verdade. Pior ainda, que nem sequer é o protagonista da história.
Apenas decorou um roteiro automático, repetido por tantos anos, que perdeu o contato com a própria vontade, com seus desejos mais autênticos, com aquilo que realmente faz sentido para você. Segundo sintoma, a inquietação inexplicável. Você começa a sentir uma ansiedade profunda e aparentemente sem causa, mesmo quando as coisas estão indo objetivamente bem. Existe uma inquietação constante, como se tivesse uma música chata tocando no fundo da mente, uma sensação persistente de que o tempo está passando e você está desperdiçando sua vida com coisas que não importam realmente. Carl Jung chamava isso de chamado da alma. É literalmente sua psique mais profunda tentando chamar sua atenção para aspectos negligenciados da sua personalidade e potencial não desenvolvido. É sua essência verdadeira batendo na porta da consciência, pedindo para ser ouvida. Terceiro sintoma, a perda súbita de motivação. E esse talvez seja o mais devastador. Você perde completamente a motivação para coisas que antes te empolgavam genuinamente. Aquela carreira que perseguiu obsessivamente, aqueles objetivos que pareciam fundamentais, aqueles prazeres que costumavam te satisfazer. Tudo perde o sabor, como se tivesse perdido a capacidade de sentir prazer. Não é depressão clínica necessariamente. É algo diferente e mais específico. É seu sistema interno de valores fazendo uma revisão completa e rejeitando automaticamente tudo que não está alinhado com quem você realmente é no nível mais profundo da sua personalidade. Quarto sintoma, o questionamento dos relacionamentos. Você começa a questionar relacionamentos que antes pareciam sólidos e inquestionáveis. Não necessariamente porque as pessoas mudaram drasticamente, mas porque você está descobrindo partes de si mesmo que essas relações não conseguem acomodar, compreender ou nutrir adequadamente. Você percebe com clareza dolorosa que muitas das suas amizades eram baseadas em conveniência social, proximidade geográfica ou hábito, não em conexão genuína de valores e afinidades profundas. Que talvez tenha escolhido um parceiro romântico mais pela aprovação social, segurança financeira ou medo da solidão do que por uma afinidade real de almas. Quinto sintoma, os pensamentos proibidos. E aqui entra a parte mais assustadora e libertadora ao mesmo tempo. Você começa a ter pensamentos que nunca imaginou ter, fantasias de mudança que te aterrorizam e ao mesmo tempo te fascinam. E se eu largasse tudo e mudasse de país? E se eu terminasse esse relacionamento que já não faz sentido há anos? E se eu mudasse completamente de carreira e seguisse aquela paixão que abandonei aos 22 por ser pouco realista? E se eu realmente seguisse aquele sonho maluco que guardei na gaveta do impossível? Esses pensamentos te assustam profundamente porque representam mudanças radicais, incerteza total, a possibilidade real de decepcionar pessoas importantes, de jogar fora anos de construção, de começar do zero, numa idade que a sociedade considera tarde demais, para recomeços. Mas Carl Jung descobriu algo revolucionário que vai mudar sua perspectiva sobre esses pensamentos perturbadores. Eles não são sinais de loucura, imaturidade ou irresponsabilidade. São literalmente sua sabedoria inconsciente tentando te guiar para uma vida mais autêntica e alinhada com seu potencial único. Marcus Aurelius, o imperador filósofo romano, escreveu em suas Meditações: confina-te ao presente. Mas ele também sabia que às vezes é preciso questionar o presente para criar um futuro mais autêntico. A sociedade moderna criou uma armadilha psicológica cruel. Ela nos ensina que estabilidade e previsibilidade são os maiores valores da vida adulta, que mudanças radicais após os 25 anos são sinais de irresponsabilidade, imaturidade ou falha de caráter. Por causa disso, muitas de pessoas ficam emocionalmente presas em vidas que não escolheram conscientemente.
com medo paralisante de fazer as mudanças que poderiam transformá-las profundamente, carregando um peso emocional silencioso que vai crescendo internamente até explodir em crises ainda mais severas aos 40 e aos 50 anos. Mas isso é um assunto para outra hora. Agora, vamos focar na primeira grande crise. Se eu te disser que existe algo ainda mais profundo acontecendo durante essa fase, a crise dos 30 é literalmente o momento psicológico em que começamos a nos tornar indivíduos únicos e autênticos, não apenas cópias bem-sucedidas dos padrões sociais que nos foram impostos desde a infância. Carl Jung chamava esse processo de individuação, o desenvolvimento psicológico mais importante da vida humana, onde descobrimos e desenvolvemos nossa personalidade genuína, não aquela construída estrategicamente para sermos aceitos, aprovados ou admirados pelos outros. Durante a individuação, aspectos reprimidos e negligenciados da nossa personalidade começam a emergir com força. Se você sempre foi o certinho, talvez comece a sentir uma vontade irresistível de ser mais espontâneo, aventureiro, até um pouco rebelde. Se sempre foi o responsável que carrega o mundo nas costas, pode começar a questionar se não está assumindo responsabilidades que não são verdadeiramente suas. É como se sua psique estivesse fazendo uma limpeza geral, jogando fora tudo que é falso, forçado, inadequado ou emprestado, e mantendo apenas o que é autenticamente seu, o que ressoa com sua essência mais profunda. O problema é que absolutamente ninguém te ensina como navegar essa transformação psicológica natural. Pelo contrário, quando você começa a questionar sua vida estabelecida, as pessoas ao redor ficam desconfortáveis e tentam, com as melhores intenções, te convencer a voltar para o normal. Dizendo algo como: você está numa fase difícil, isso passa. Todo mundo passa por isso, é normal. Você tem uma vida boa, deveria ser mais grato. Para de frescura e assume suas responsabilidades de adulto. Essas frases aparentemente bem intencionadas são, na verdade, psicologicamente destrutivas, porque invalidam um processo natural e necessário de desenvolvimento humano. É como tentar convencer uma borboleta a voltar a ser lagarta porque era mais seguro e previsível dentro do casulo. A verdade inconveniente que ninguém quer admitir abertamente é esta: talvez você realmente precise fazer mudanças radicais na sua vida. Talvez aquele relacionamento que parece perfeito no papel não seja adequado para quem você está se tornando. Talvez aquela carreira estável realmente não faça mais sentido para seus valores em evolução. Talvez você precise se reconectar com sonhos e ambições que abandonou aos 22 anos para ser realista e responsável. Vamos deixar claro que isso não significa jogar tudo para o alto de forma impulsiva ou irresponsável. Mudar não é sinônimo de destruição. É um processo de reconstrução consciente que exige coragem, planejamento e respeito por você mesmo. Não se trata de fugir dos compromissos ou das responsabilidades, mas de alinhar sua vida com quem você realmente é, sem abrir mão da maturidade que conquistou até aqui. Carl Jung, o filósofo e psicólogo que estudou profundamente o inconsciente humano, estudou centenas de casos ao longo de décadas e descobriu um padrão consistente e esperançoso. As pessoas que atravessam corajosamente a crise dos 30, fazendo as mudanças necessárias, mesmo que assustadoras e incertas, emergem do processo significativamente mais realizadas, autênticas e psicologicamente saudáveis. Por outro lado, aquelas que resistem ao processo com força, tentando manter tudo exatamente igual por medo ou pressão social, tendem a desenvolver problemas mais severos posteriormente, depressão crônica, vícios diversos, relacionamentos destrutivos, crises ainda mais devastadoras na meia-idade.
Agora, vamos aprender a navegar por essa transformação profunda de maneira saudável, preservando tudo o que é genuinamente valioso na sua vida. Para isso, vamos analisar os 5 princípios fundamentais que guiam esse processo de mudança verdadeira. Primeiro princípio: aceite o questionamento como evolução. Aceite profundamente que questionar sua vida não é sinal de falha, ingratidão ou imaturidade. É sinal de maturidade psicológica genuína. Você está evoluindo de alguém que vive automaticamente para alguém que vive conscientemente, com escolhas deliberadas. Jung sempre dizia: quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. A crise dos 30 é literalmente seu despertar interno começando. É um privilégio psicológico, não uma maldição. Segundo princípio, diferencie mudança necessária de ansiedade temporária. Nem todo impulso de mudança durante essa fase deve ser seguido imediatamente, mas também não devem ser todos ignorados ou suprimidos. A sabedoria está em observar padrões consistentes ao longo do tempo. Se há meses ou anos você sente consistentemente que determinado aspecto da sua vida não faz mais sentido, se acordou várias vezes com a mesma sensação de desalinhamento, isso provavelmente merece atenção séria e mudanças graduais ou radicais. Terceiro princípio: individuação não significa isolamento. Entenda que se tornar mais autêntico não significa necessariamente cortar todos os relacionamentos ou quebrar todas as pontes. Significa ser mais seletivo e consciente sobre onde você investe sua energia emocional limitada. Relacionamentos genuínos, baseados em afinidade real, vão se adaptar naturalmente ao seu crescimento. Aqueles que eram baseados apenas em conveniência, hábito ou codependência, naturalmente vão se afastar. E isso é saudável, não uma perda a ser lamentada. Quarto princípio: reconecte-se com sua curiosidade autêntica. Durante a crise dos 30, é comum sentir que perdemos nossa paixão pela vida, nossa capacidade de nos empolgar com alguma coisa. Na verdade, o que acontece é que paramos de nutrir nossa curiosidade autêntica, aquela que vem de dentro. Faça a si mesmo esta pergunta fundamental: que temas, atividades, experiências realmente despertam seu interesse genuíno? Não o que você acha que deveria interessar para ser respeitado socialmente, mas o que genuinamente te intriga, te energiza, te faz perder a noção do tempo. Essa curiosidade natural é sua bússola interna mais confiável para uma vida mais alinhada com sua essência. Quinto e último princípio: aceite a incerteza como companheira de jornada. A sociedade moderna nos vendeu a ilusão perigosa de que deveríamos ter tudo planejado, controlado e previsível. A verdade é que as decisões mais transformadoras e significativas da vida sempre envolvem algum nível de incerteza, algum salto de fé. Jung observou que as pessoas mais realizadas e autênticas que conheceu ao longo da vida eram aquelas que aprenderam a navegar a incerteza com coragem e curiosidade, não aquelas que conseguiram evitá-la completamente. Heráclito, o filósofo grego antigo, disse: nada é permanente, exceto a mudança. A crise dos 30 é sua oportunidade de se alinhar com essa verdade fundamental da existência. Eu mesmo passei por esse processo aos 29 anos. Acordei num dia comum e percebi com clareza cristalina que estava vivendo uma vida que não havia escolhido conscientemente. Tinha um trabalho que me drenava energeticamente, relacionamentos que não me nutriam emocionalmente, objetivos que não eram genuinamente meus. Eram expectativas internalizadas. A sensação era aterrorizante, como estar numa montanha russa emocional, sem fim, sem saber onde ia parar. Mas foi nessa desconstrução, aparentemente destrutiva, que encontrei espaço interno para descobrir quem realmente era,
não quem eu achava que deveria ser para agradar os outros. A crise dos 30 não é uma fase que você precisa superar o mais rápido possível para voltar à estabilidade anterior. É um processo profundo de redescobrimento que, se abraçado com coragem e sabedoria, pode se tornar um dos períodos mais ricos, significativos e transformadores da sua vida inteira. Sócrates, considerado o pai da filosofia ocidental, disse: "Uma vida não examinada não vale a pena ser vivida." A crise dos 30 é literalmente sua oportunidade dourada de examinar profundamente a vida que construiu até aqui e fazer os ajustes necessários para que ela seja genuinamente sua, não uma cópia de expectativas externas. A maioria das pessoas vive no piloto automático a vida inteira, seguindo scripts que nunca questionaram conscientemente, cumprindo expectativas que nunca escolheram deliberadamente. Você tem a oportunidade rara e preciosa de acordar desse sono coletivo e se tornar o autor consciente da sua própria história. Sim, é desconfortável. Sim, envolve incertezas significativas. Sim, algumas pessoas não vão entender ou apoiar suas mudanças necessárias. Mas do outro lado desse processo de transformação está uma versão de você que é mais autêntica, mais realizada, mais alinhada com seu potencial único e genuíno. Carl Jung passou décadas estudando pessoas que navegaram com sucesso essa transformação crucial. O que todas tinham em comum não era a ausência de medo ou dúvida, mas coragem para seguir em frente, mesmo sentindo medo e dúvida. A coragem não é a ausência do medo, é a ação consciente apesar do medo. A verdade mais transformadora e libertadora de todas é esta: você não está quebrado ou defeituoso. Você está acordando. Não está falhando na vida. Você está finalmente começando a viver conscientemente. Não está perdido. Você está se encontrando pela primeira vez. Aquela sensação persistente de vazio que te assombra não é um problema para ser resolvido rapidamente com distrações. É um espaço sagrado para ser preenchido gradualmente com quem você realmente é. Aquela inquietação constante não é ansiedade patológica. É sua alma pedindo atenção depois de anos de negligência. Aqueles pensamentos aparentemente loucos de mudança radical não são fantasias de fuga da realidade. São convites corajosos para a liberdade autêntica. Quando você finalmente entende isso, quando para de resistir desesperadamente ao processo e começa a dançar conscientemente com ele, tudo na sua vida muda de perspectiva. Você deixa de ser vítima passiva da sua própria existência e se torna protagonista consciente da sua história única. A crise dos 30 é seu convite pessoal para sair da plateia da sua própria vida e assumir corajosamente o papel principal. É assustador, sem dúvida, mas é também a única forma real de descobrir quem você pode se tornar quando para de tentar ser quem os outros esperam que você seja. Então, se você está passando por isso neste exato momento, respira fundo e celebre internamente. Sua alma está acordando depois de décadas dormindo. Sua verdadeira vida está começando. E mesmo que pareça que tudo está desmoronando ao seu redor, na verdade você está construindo algo muito mais sólido, autêntico e significativo. Uma vida que é genuinamente, inegavelmente sua. A crise dos 30 não é o fim traumático de uma era dourada. É o início corajoso da única era que realmente importa, aquela em que você finalmente decide ser quem nasceu para ser, não quem te ensinaram que deveria ser. E quando isso acontece de forma plena, quando você para de tentar ser alguém para finalmente começar a ser você mesmo, é exatamente aí que tudo na vida realmente começa a fazer sentido, a fluir naturalmente, a dar certo de uma forma que você nunca imaginou possível. O despertar pode ser doloroso, mas o que vem depois é pura alquimia autêntica. Se este texto mexeu com algo profundo dentro de você, se reconheceu sua própria alma nessas palavras, quero que faça algo.
Não por mim, por você. Deixe esta frase nos comentários. Vencendo o caos. Escreva-a, declare-a, grite-a em forma de palavras. Que você não vai mais fingir que está tudo bem quando sua alma está gritando por mudança. Que não vai mais sacrificar quem realmente é no altar das expectativas alheias. Que não vai mais adiar sua vida autêntica por medo do julgamento dos outros. E se você quer mais conteúdo como este, onde a filosofia se torna uma lâmina que corta as ilusões, onde Jung e os grandes pensadores te ajudam a decifrar os códigos da sua própria existência, inscreva-se. Não por mim, não por números, mas porque cada vídeo será mais uma chave para destrancar as portas que você mesmo trancou dentro de si. Aperte o botão e ative o sino, porque aqui não há autoajuda açucarada. Aqui é despertar real, transformação que dói antes de libertar, verdades que incomodam antes de curar. E isso, em um mundo de máscaras e teatros sociais, vale mais que ouro. E agora, desligue este vídeo, mas não desligue a revolução silenciosa que acabou de começar dentro de você. Caminhe diferente hoje, questione diferente, escolha diferente. Pare de pedir permissão para ser quem você é. Pare de esperar o momento perfeito. Ele não existe. Sua crise dos 30 não é uma falha, é um chamado. Não é uma quebra, é um despertar. E lembre-se desta verdade fundamental. Aquele que desperta nunca mais aceita viver dormindo. Até a próxima reflexão, ou até que você decida parar de refletir e começar a agir.